Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos aqui a nossa meditação hoje na Palavra de Deus no capítulo 22 do livro de Josué. Vem comigo. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gad e a metade da tribo de Manassés, e lhes declarou: Tendes obedecido tudo que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, e tendes igualmente me atendido em tudo o que vos tenho orientado. Não abandonastes os vossos irmãos durante este longo tempo, até o dia de hoje, cumprindo a observância dos mandamentos do Senhor vosso Deus. Agora, pois, o Senhor concedeu aos vossos irmãos a paz e o descanso que lhe havia prometido. Voltai, portanto, para casa, a terra da vossa propriedade, que Moisés, servo do Senhor, vos outorgou no outro lado do Jordão. Contudo, tende muito cuidado, somente de pôr em prática diligentemente o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos decretou: amar o vosso Deus e seguir sempre os seus caminhos, observando os seus mandamentos, apegando-vos a ele, servindo-o de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles voltaram para suas tendas. Moisés havia dado uma metade da tribo de Manassés, um território em Bazã, e a outra metade da tribo Josué concedeu terras no lado oriental, a oeste do Rio Jordão, junto com outros israelitas. Ao enviá-los para casa, Josué os abençoou, declarando: Voltais às nossas tendas com grandes riquezas, muitos rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e grande quantidade de roupa a repartir, pois com os vossos irmãos os despojos dos vossos inimigos. Os filhos de Ruben e os filhos de Gad retornaram com a meia tribo de Manassés e deixaram os demais israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, na qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés. Assim que chegaram aos limites de Gelilote, próximo ao Jordão, no lado oeste do rio, em Canaã, as duas tribos e meias se reuniram e edificaram ali um imponente altar às margens do rio Jordão. Quando os demais israelitas tomaram conhecimento de que eles haviam erguido um vistoso altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, junto ao rio Jordão, ao lado das terras dos filhos de Israel, toda a congregação de Israel se reuniu em Siló para guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, e as tribos de Ruben e Gad, e a metade das tribos de Manassés, como eles enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias, dentre os clãs dos filhos de Israel. Quando chegaram os filhos de Ruben aos filhos de Gad e a meia tribo de Manassés na terra de Gileade, anunciaram: Assim fala toda a comunidade do Senhor, que significa essa infidelidade que cometeste contra o Deus de Israel, voltando as costas hoje ao Senhor e erigindo um altar estranho, rebelando nesse momento desta maneira contra o Senhor? Já não nos basta o pecado cometido na cidade de Peor? Até hoje sofremos as consequências daquela afronta contra Deus, apesar do castigo que caiu sobre toda a congregação do Senhor. Se, portanto, hoje voltais as costas ao Senhor para vos rebelardes contra Ele, amanhã mesmo a ira do Senhor se precipitará contra todo o povo de Israel, e se a terra onde estáis estabelecido está condenada e impura, passai para a terra do Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomai posse de um território que nós vô-lo daremos. Mas não abandoneis ao Senhor nosso Deus, e não nos façais participantes da vossa rebelião, construindo para vocês mesmo um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação ao anátema, aos elementos consagrados, não atingiu a ira divina toda a congregação israelita? E ele não foi o único que pagou com a própria vida por sua iniquidade? Diante disso, o povo das tribos de Ruben, de Gad e de Manassés do leste ponderou ao chefe de família de Israel: O Deus dos deuses, o Senhor,
o Deus eterno e poderoso. Ele sabe, e Israel deve ficar sabendo também o motivo pela qual fizemos isso. Se houve da nossa parte qualquer intenção de rebeldia ou infidelidade para com o Senhor, que Ele deixe de nos salvar neste momento. Se erigimos um altar com o propósito de nos apartarmos do Senhor e para sobre a pedra oferecer holocausto e oblação, ou para nele fazer sacrifício de comunhão, que o Senhor nos castigue por conta dessa desobediência. Mas, na verdade, foi por certo temor que agimos dessa maneira. Amanhã, os vossos filhos e descendentes poderiam questionar os nossos, dizendo: que ligação pode existir entre vocês e o Senhor, o Deus de Israel? Não pôs o Senhor entre nós e vós, filhos de Ruben e filhos de Gade, uma fronteira, que é o Rio Jordão? Portanto, vós não tendes parte alguma com o Senhor. Assim, vossos descendentes seriam a causa de os nossos filhos abandonarem o temor ao Senhor. Por isso chegamos à seguinte conclusão: erijamos este altar, que não se destina a oferecer sacrifícios nem ofertas completamente queimadas. Pelo contrário, queríamos que fosse um marco indelével entre nós e vocês, e entre nossos descendentes depois de nós, como um testemunho perene de que prestamos culto ao Senhor, com nossas ofertas serem completamente queimadas, com sacrifícios de animais e com ofertas de paz de comunhão na presença do Senhor. Sendo assim, os nossos filhos jamais poderão protestar contra os nossos argumentos. Argumentando: vocês não tendes relação alguma com o Senhor. Então imaginamos, se um dia isso vier a acontecer, os nossos descendentes poderão alegar em sua defesa: vede a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados edificaram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho concreto entre nós e vocês. Portanto, longe de nós rebelar-nos contra o Senhor, nem jamais cogitamos deixar de seguir o Senhor, erguendo um altar para apresentar ofertas serem completamente queimadas ou manjares de cereais, nem para oferecer sacrifício de animais. Nunca faríamos outro altar além do altar do Senhor, nosso Deus, que fica em frente ao seu tabernáculo, a tenda do seu santuário. Quando o sacerdote Finéias, os chefes da comunidade, os chefes das famílias de Israel, que o acompanhavam, ouviram as palavras pronunciadas pelos filhos de Gade, de Ruben, de Manassés do leste, ficaram plenamente satisfeitos. Declarou então o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, aos filhos de Ruben, de Gade e de Manassés: sabemos hoje que o Senhor está em nosso meio, pois que não cometestes tal infidelidade contra o Senhor nosso Deus. Assim, pois, preservastes os filhos de Israel do castigo do Senhor. Em seguida, Finéias, filho de Eleazar, e os chefes, tendo deixado os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram do território de Gileade para a terra de Canaã e relataram tudo o que passou ao restante do povo de Israel. O que disseram agradou a todos os israelitas. Então louvaram a Deus e não pensaram mais em fazer guerra, nem em destruir a terra onde a gente de Ruben e de Gade estavam morando. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ed, para que tal momento fosse um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Queridos, o oxigênio do cristão é a oração. A vida de oração leva o cristão a agir. As ações são sempre baseadas na emoção, mas sempre na direção dada por Deus, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós em cada situação. Quando as pessoas não consultam a Deus, elas têm reações desequilibradas, motivadas pela emoção de um coração que é enganoso. A vida de oração, ela produz reações saudáveis no ser humano, filhos de Deus, né? Além da oração, ainda precisa investir tempo, né, meditando nas escrituras, para alinhar a vida com a vontade de Deus. É o que nós estamos fazendo, né? Meditando nas escrituras para alinhar a nossa
nossa vida à vontade de Deus. E uma vida alinhada à vontade de Deus é uma fonte de bênçãos. Não só para nós, mas para todos os que nos rodeiam. Aqui nos versículos 1 até o versículo 9, Josué elogia as tribos, né, que receberam a herança antes de cruzarem o Rio Jordão, mas continuaram ajudando as outras tribos na conquista da Terra Prometida. Depois, a partir do versículo 10, no 10 e no 11, nós vamos ver que antes deles chegarem em casa, as tribos levantaram um altar na fronteira de Canaã, na região ali do Jordão, né? Para testemunho do verdadeiro Deus para as futuras gerações. E nos versículos 12 até o versículo 29, os israelitas que receberam a ajuda dessas tribos se irritaram com a construção do altar e aí eles planejaram já uma guerra civil desde Siló. Eles interpretaram, né, que com a construção do altar, daí eles fizeram uma interpretação com os próprios pensamentos, né, e eles se irritaram com a construção do altar, então eles planejaram a tal da guerra civil, né? Eles interpretaram a construção do altar como uma rebelião contra Deus e contra o restante das tribos de Israel. E a parte boa é que antes de começar uma guerra eles conversaram. A partir aqui dos versículos 30 até o 34, que é o último versículo, mostram que a conversa foi bem sucedida, né? A explicação com mansidão resolveu todo o mal-entendido e derrubou toda a acusação entre as tribos do povo de Deus. Uma conversa bem sucedida por causa da explicação com mansidão, porque pensem que se os israelitas chegassem lá, né, já prontos, já atirando, né, já prontos para a guerra como eles foram, e os que foram acusados, ao invés de mostrarem de verdade, né, com mansidão, com carinho, explicando o que é que eles tinham pensado quando fizeram, eles tivessem já respondido com 4 pedras na mão, então certamente a guerra teria acontecido, né? Mas o povo de Deus sábio, né, e que realmente eles tinham a ideia de agradar a Deus, né? Se o altar realmente foi feito para agradar a Deus, então o povo tinha o Espírito de Deus, né? E o Espírito de Deus é manso. A nossa natureza, queridos pecaminosos, ela tende a interpretar errado as ações dos outros e nós temos que cuidar muito isso. É muito comum falar uma coisa e esta coisa ser mal interpretada pelas outras pessoas. E também é muito comum a gente ouvir coisas de determinadas pessoas e interpretar errado. Então, esse capítulo, ele vai ensinar que nós temos que falar e agir sempre de forma mais simples e mais objetiva possível, reduzindo o máximo possível as margens para conflitos e para equívocos, né? Nós precisamos saber que a percepção de um ato é sempre muito superficial. O significado, o objetivo dos atos, eles ficam escondidos dentro da pessoa que praticou. E por causa disso, eles ficam inacessíveis para quem está observando, né? E em relação a isso, Josué ensina que nós precisamos evitar julgar e criticar os outros sem ter certeza dos reais objetivos da pessoa.
Quando as pessoas são mal entendidas, elas tendem a provocar conflitos e esses conflitos podem destruir o bem-estar de uma família e até de uma comunidade toda. Então, queridos, se ao invés de nós darmos asas à nossa imaginação, nós buscarmos a orientação de Deus na oração e na palavra de Deus, com certeza nós não vamos ser enganados, né, pelos nossos sentimentos e nós não vamos dar vida às nossas reações absurdas, né? Nós precisamos saber, queridos, que para viver no reino de Deus, nós precisamos ser pacíficos e precisamos ser sábios e precisamos estar sempre dispostos a não criar problemas. E nós precisamos também estar sempre prontos para resolver pacificamente quando os problemas aparecerem. O livro de Josué é histórico e ele é do mesmo jeito que o livro de Atos dos Apóstolos também é histórico, né? A teologia histórica é essencial para nós compreender como Deus atua na história de cada cristão. As dificuldades entre as tribos ali, que nós lemos aqui, eram as mesmas da igreja primitiva. As tribos precisavam de uma reunião para resolver um mal-entendido entre eles. E o primeiro concílio, ele foi necessário também para resolver um mal-entendido em relação aos pregadores do Evangelho, lá no capítulo 15 de Atos. As reuniões da liderança no Antigo e no Novo Testamento, elas resultaram na solução do problema. E isso aconteceu porque o mesmo Deus que conduziu a história de Israel é o mesmo Deus que conduz a história dos cristãos. Essa história, queridos, aqui, ela ensina que a forma que a gente deve lidar com os problemas nas congregações e na vida, né, na nossa casa, no nosso trabalho, onde a gente estiver. Alguém precisa ter atitude de investigar a veracidade dos fatos, de convocar as partes envolvidas para um diálogo, né? E procurar uma solução. É necessário nós ouvirmos sempre os dois lados, sempre, queridos. Nós temos que ouvir os dois lados sempre. Isso é fundamental. Ouvir os dois lados da questão, nunca tomar partido de ninguém sem ouvir os dois lados. Porque nós precisamos tentar entender os motivos que as pessoas tiveram para chegar ali, para a gente poder chegar a uma conclusão e para a gente poder chegar a uma solução. Então, o lado zeloso das coisas certas não pode ser inflexível e nem pode ser acusador dos seus irmãos. Nós nunca podemos ter atitudes baseadas em suposições sem fundamentos, né? O lado falsamente acusado, ele precisa sempre procurar a conciliação. E foi isso que eles fizeram ali, né? No capítulo nós vimos claramente a forma com que eles reagiram, né? Se nós agimos com rispidez, nós podemos e vamos provocar reações ríspidas também. Pessoas impulsivas, queridos, que agem sem buscar a ajuda de Deus, que agem sem orar, que agem sem buscar na palavra de Deus a sabedoria necessária para resolver o problema, elas não vão conseguir resolver os problemas sem promover guerras desnecessárias. Paulo ensinou para nós lá na carta aos Romanos que
uma opção sem fundamento, uma opção para resolver os problemas, a única opção, melhor dizendo, para resolver os problemas é sempre primeiro procurar na oração e na palavra de Deus os conselhos que Ele tem para nós. Primeiro a gente ora, depois a gente busca na palavra de Deus como é que outros homens de Deus agiram em fatos parecidos, em situações parecidas, né? Então Paulo lá na carta aos Romanos ele vai nos dizer que uma opinião sem fundamento é uma loucura. Ele estava lá se referindo ao zelo por Deus, né? Sem nenhum entendimento. Muitas pessoas zelam, ou pelo menos acham que estão zelando por Deus, mas elas não têm entendimento na palavra de Deus, elas não oram, elas não buscam entendimento, elas não buscam conhecer a real vontade de Deus e, portanto, elas agem loucamente. Vamos buscar, queridos, sempre, lembrando, né, que nós cristãos estamos aqui para apaziguar, né? O mundo vive cheio de guerras, nós estamos aqui para apaziguar. E quando a gente estiver apaziguando, né, a gente precisa sempre ouvir os dois lados da questão e nunca escolher um lado, né, para tomar partido, mas sempre orar antes de ouvir os dois lados. A gente vai orar, depois de ouvir os dois lados, a gente vai orar de novo. E aí a gente vai buscar na palavra de Deus as situações parecidas que os homens do passado, que os homens de Deus no passado viveram. Porque, queridos, acredite, todas as situações que nós passamos hoje, alguém já passou. Então, se a gente conhecer a palavra de Deus, a gente nunca vai se enganar. E sempre vai saber como agir na hora certa. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.